Isso, então nosso assunto de hoje é comunicação na família, ok? E a gente vai conversar a respeito da comunicação na família, entendendo que nós fazemos muitas vezes uma porção de investimentos na nossa vida e muitos deles podem não dar certo, né? Nós podemos investir dinheiro na bolsa de valores, nós podemos comprar moeda de outro país, investir em ouro, até mesmo em imóveis. Mas nem só o mercado de ações, a economia pode ficar instável e, de repente, você perder dinheiro, como até mesmo os imóveis. Nós podemos sofrer algum tipo de agravo, por exemplo, um desastre natural, aquelas chuvas que no verão acabam derrubando várias casas, os desmoronamentos, são investimentos que eles nem sempre eles dão certo. Toda pessoa que investe, ela tem a intenção de que ela possa lucrar com aquilo que ela está investindo, ela quer um retorno positivo. E nós vamos ver, queridos, que a comunicação, claro, nós estamos tratando aqui comunicação na família, mas que a comunicação, investir na comunicação é um investimento que sempre vai dar certo, né? Então, essa que é o tema da nossa conversa de hoje aqui, falando-se em comunicação. Nós temos, acima de tudo, um Deus que se comunica, né? Se nós formos olhar em muitas passagens da Bíblia, o Senhor ele fala com vários homens e mulheres na Bíblia. Aqui eu destaquei um texto, não na íntegra, que está registrado em Gênesis 3, do 8 até o 10. E assim, salpicadamente, o texto diz: logo após Adão e Eva terem comido do fruto que Deus havia que não devessem ter comido. Então, quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença, né? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, esse recorte desses três versículos, eles mostram um diálogo. Então, nós temos um Deus que ele gosta de se comunicar, que tem prazer em falar, né? Deus, ele todos os dias no fim da tarde, ele ia até o jardim para ver como estavam seus filhos, para saber o que eles tinham feito, coisas que os pais antigos, bem antigos, lá 3 gerações atrás, procuravam fazer com seus filhos. Hoje a gente não sabe como que está esse trato entre pais e filhos, esse cuidado que Deus demonstra na sua palavra que ele próprio tinha, né? Então, veja, nós temos, acima de tudo, um Deus que se comunica, né? E eu quero pensar com vocês o seguinte, eu estou perguntando aí, o que é que todo relacionamento possui? Para você responder essa pergunta, eu preciso que você pense da seguinte maneira. Quando a gente fala todo relacionamento, é todo relacionamento, certo? Aí a gente não vai pensar só na nossa família. Você vai pensar na sua família, você vai pensar no relacionamento onde você trabalha, no relacionamento onde você estuda, nos relacionamentos na sua própria igreja, na sua comunidade, com seus parentes mais distantes, com seus vizinhos, até mesmo coloque nesses relacionamentos o atendente da padaria com o qual você compra o seu pãozinho de manhã. Você precisa ter um relacionamento com ele, mesmo que muito frio, muitas vezes, né? Bem, como que eu posso dizer assim, não aprofundado, bem raso, mas há um relacionamento, uma troca. O que é que todo relacionamento possui? Né? O que todo relacionamento possui? Se eu disser para vocês assim, todo relacionamento possui ódio, vocês não vão concordar comigo, porque nem todo relacionamento é um relacionamento que tem ódio. Alguns podem até ter, mas não podemos generalizar. Todo quer dizer que todos são assim. Agora, se eu falar, todo relacionamento tem ciúme, ou todo relacionamento tem amor, todas as palavras que nós formos colocar aqui, nós não podemos dizer que elas fazem parte de todo relacionamento, que todo relacionamento possui aquilo, inveja, enfim. Agora, uma coisa que nós podemos dizer que todo relacionamento possui
do mais brando, aquele que você teve com o cobrador do ônibus que você nunca mais vai ver na sua vida, né? Como qualquer outro dos mais aprofundados, todo relacionamento possui comunicação, né? Então, por isso que é muito importante a gente refletir no investimento nosso com relação à comunicação na nossa vida, certo? Então, para a gente falar sobre comunicação, em primeiro lugar, vamos tentar aí dar um norte para o que é a comunicação. Eu coloquei aqui que a comunicação é um canal, pense numa via, né? É um canal através do qual nós alimentamos os nossos relacionamentos, né? Mesmo aquelas pessoas que nasceram com alguma deficiência, ou não enxergam, ou não ouvem, ou não escutam, elas têm relacionamentos, elas se comunicam de alguma forma com as pessoas que estão ao seu redor. E a comunicação é esse canal através do qual a gente alimenta o nosso relacionamento. Então, é um canal muito precioso. A comunicação também, se a gente for pensar que ela é usada para alimentar os nossos relacionamentos, nós podemos entender que, se formos fazer uma associação com o alimento físico que nós comemos, né, o pãozinho, o seu jantar, o seu almoço, se a gente for comparar com o alimento físico, a comunicação ela pode ser usada para nutrir a vida ou, em alguns casos, para gerar a morte, né? O alimento, se ele estiver saudável, se ele estiver bem preparado, se ele estiver com todos os cuidados, ele vai nutrir a nossa vida. Agora, se o alimento que nós ingerimos estiver estragado, se a nossa comunicação estiver estragada, ela pode gerar uma situação de morte, né? Não necessariamente a morte física, né? Mas entender bem o que eu quero dizer entre nutrir vida e gerar morte, aproximar ou separar, né? Aconchegar ou criar um abismo. Essa que é a ideia aqui desse canal e desse alimento, né? Que a gente usa nas nossas trocas, nos nossos relacionamentos. Hoje, nós estamos passando por uma época, amados, de muitos relativismos. Nós falamos isso na segunda aula. E essa comunicação cibernética, que parece que aproxima muito as pessoas, esse grande número de situações virtuais, ah, elas parecem que aproximam demais as pessoas, né? Mas muitas vezes esses elementos elas causam um tipo de relação diferente e muitas vezes as pessoas mais importantes para nós, para você, para mim, acabam não sabendo da importância que elas têm na nossa vida, o afeto que nós nutrimos por ela, porque nós não nos comunicamos adequadamente. A gente deixa de transmitir essa mensagem, né? Na nossa devocional, a menininha de menos de 2 anos, ela conseguia entender que ela era amada porque os avós comunicavam isso a ela. Eles não precisavam nem falar. A maneira como eles agiam também dava a entender a importância dela e o amor que eles tinham por ela, né? Então, muitas vezes, todos os avanços que nós temos não permitem que nós nos comuniquemos adequadamente, até mesmo com relação aos nossos afetos e a importância que as pessoas têm na nossa vida. Nós vamos falar agora sobre 2 níveis de comunicação, tá bem? Mesmo que nós não estivéssemos aqui nessa sala virtual, se nós estivéssemos numa sala presencial, neste momento, quando nós estamos tendo aula, eu estaria falando e vocês estariam me ouvindo, né? Isso é prova de que na comunicação direta, que é o que a gente verbaliza, o nosso discurso, o que está sendo dito, né? Essa comunicação, ela não acontece o tempo todo, né? Eu estou falando, vocês não estão falando, ok? Estou aqui trazendo para vocês um conteúdo e vocês estão absorvendo desse conteúdo. Agora, a comunicação no nível indireto é aquilo que não é verbalizado, que não é dito, não é discursado, mas que fica expresso através do nosso comportamento, do nosso jeito de estar direcionando aquela comunicação. O que é sentido através do que nós estamos falando?
E esse tipo de comunicação, a comunicação indireta, ela acontece o tempo todo, né? Eu não estou tendo o privilégio de poder olhar no rostinho de todos vocês agora, porque, em primeiro lugar, eu consigo ver umas câmeras, né? Eu vejo uns estão com a câmera fechada, outras estão com a câmera aberta, mas pode ter alguém aí em casa que desvia um pouco a atenção, né? Agora, se nós estivéssemos numa sala juntos, eu conseguiria olhar nos olhos de vocês, ver vocês, e eu teria uma ideia, né? Essa expressão, por exemplo, da Júlia, poderia estar me dando assim a impressão de que ela está com dúvida. Essa expressão da Dora me mostra que ela está concordando com o que eu estou falando, porque a gente lê isso nas pessoas. Vocês entendem, né? A gente lê o que as pessoas querem dizer sem elas dizerem nada. Essa é a comunicação indireta. E ela acontece o tempo todo. Vejam que interessante. O fato é que quando a gente observa as crianças, a criança, ela tem uma sensibilidade maior do que o adulto, porque ela ainda não passou por muitas coisas na vida que foram tirando um pouco essa sensibilidade natural que o ser humano tem. Quanto menor a criança, mais facilidade ela tem para perceber que algo no ambiente ou com uma pessoa não está bem. Ela tem um feeling diferente, né? E é esse feeling que a gente precisa desenvolver, estar atento, para nós conseguirmos captar melhor o que está sendo dito para nós de maneira indireta, né, nos nossos relacionamentos. Eu poderia muito bem chegar aqui, vamos supor, não aqui, tá? Na nossa sala de aula, e porque as câmeras nos escondem mais ainda. Mas nós poderíamos estar numa sala de aula e eu cumprimentar a todos, né? E eu olho para a Valéria e falo: Oi, Valéria, você está bem? E a Valéria, ela podia virar para mim e falar: tô bem. Mas ela não, sem convicção, sem um brilho nos olhos. Às vezes as pessoas elas querem ouvir uma resposta. E a Valéria estava me dando uma resposta. Ela falou: Sim, eu estou bem, né? Se eu tiver sensibilidade e perceber que ela falou aquilo com um pouco de desânimo, meio cabisbaixa, eu posso falar, poxa, mas o que ela está me dizendo não está combinando com o rosto dela, porque uma pessoa que está bem, ela sorri, ela é expansiva, é diferente, né? Eu posso ignorar algumas coisas, né? Ou eu posso simplesmente não estar atenta para perceber o que realmente a Valéria poderia estar querendo me comunicar. Vocês me perdoem, porque eu uso vocês de exemplo mesmo para a gente poder interagir um pouquinho, certo? Então, uma coisa é o que a gente diz, outra coisa é como eu estou dizendo, como que a gente interpreta aquilo que está sendo dito, né? Então, tentar recuperar esse feeling que a dureza da vida, muitas vezes os relacionamentos, as decepções vão tirando da gente, né? A pressa, o corre-corre, né? Vão tirando um pouco essa capacidade da gente perceber melhor a comunicação que é feita de maneira indireta. Então, queridos, quer nós Paula, falemos, quer não, nós nos comunicamos o tempo todo. Falando ou não, nós estamos nos comunicando o tempo todo, né? Como? Através dos seus Paula, gestos. Oi, quem está falando? Rodrigo, Oi, Rodrigo. Sim. só antes de você continuar, nós poderíamos dizer que que a questão da comunicação direta e indireta é uma característica das pessoas. Por exemplo, tem pessoas que conseguem verbalizar certas coisas de forma mais fácil, vai direto ao ponto e tal. Já tem outras pessoas que não é direto, não vai direto ao ponto, mas fica rodeando o assunto e meio que mandando aquela indireta, né, para a gente e tal. Então, a gente pode dizer que essa comunicação direta e indireta pode até mesmo ser uma característica de alguém? Nós podemos dizer isso, Rodrigo, no seguinte sentido. Nós podemos ter nós temos duas características básicas, né? Onde nós temos pessoas que são mais introvertidas e pessoas que são mais extrovertidas, né? Então, tem pessoas que elas conseguem se comunicar bem, elas conseguem falar, elas não têm impedimentos, né, para conversar.
com as pessoas. E nós temos pessoas que elas já são muito tímidas, né? E além de uma característica pessoal, porque as personalidades aqui são diferentes, o que também nos ajuda ou atrapalha nessa troca, eu creio nisso, está ligado à nossa própria criação, né? Nós podemos ter pessoas que vieram de famílias onde, por exemplo, não era permitido perguntar nada, não era permitido nem conversar à mesa, né? Tem famílias mais duras na criação, onde não se conversava. Então, quando você não aprende isso em casa, você tem mais dificuldade para praticar isso na sua vida. Não é que você não vai conseguir praticar, mas você precisa aprender. Às vezes, coisas que em casa não foi aprendido, né? Muitas falhas podem acontecer, porque nós somos pessoas e nós não somos perfeitos, né? Mas pode ser uma característica pessoal por causa de uma timidez, ou medo da rejeição, né? Medo de não querer entrar em confronto. Tem muitas pessoas que fogem de confrontos. E não necessariamente a gente vai ter briga se tiver que falar uma verdade, né? Mas às vezes o foco ou o exemplo que a pessoa tinha remonta a isso. Então ela evita o contato, ela evita falar, né? Para não provocar uma situação desagradável. Mas eu creio que a criação também interfere muito, Rodrigo, nisso que você está falando, né? Às vezes a pessoa tem muita vontade de expressar alguma coisa e aquilo está ardendo no coração dela. E ela simplesmente não consegue falar. Não consegue. Tem uma trava, né? É claro que se a gente perceber que isso acontece, a melhor coisa é a gente procurar uma maneira de tratar isso no nosso coração, né? Para a gente poder ser mais autêntico no nosso dia a dia. Tá certo? Então, eu creio que tem a ver um pouco, talvez, né? A personalidade, ser introvertido, ser extrovertido, mas a criação também influencia muito nisso, viu, Rodrigo? Tá bem? Posso seguir? Paula. Pode sim. Obrigado. Nada, querido. Paula, Oi. quando você falou a respeito da criação, né? A gente vê muito a questão dos adolescentes em si evitarem, de certa forma, uma comunicação. Uhum. Mas isso faz parte da idade naquele momento, ou você acha que é da personalidade da própria pessoa? Com relação, se nós vamos falar com relação aos adolescentes atualidade, eu penso que, conforme nós falamos na semana passada a respeito daquela questão das gerações, eu acho que nós estamos com uma geração que tem um pouco de dificuldade de se comunicar frente a frente. Tem um pouco de dificuldade de estar junto com outras pessoas e compartilharem. Eles têm muito mais facilidade de falar através de rede social, de chat, de outras coisas, até porque se você está falando através de uma rede social e você não quer mais continuar aquele assunto, aquilo está desagradável, não está do jeito que você quer, você simplesmente cai, né? Poderíamos falar, não vou conseguir assistir a aula porque estou sem internet. Às vezes a gente está, às vezes as pessoas usam isso, eu já vi várias pessoas falarem isso, né? Ai, meu sinal está ruim e tal, e cai a ligação. Às vezes a pessoa não quer falar, e aí ela se omite, né? Simplesmente. Então, eu penso que é um movimento também dessa geração que não tem um modelo em casa de comunicação com eles, não são estimulados a se comunicar, ok? E eles praticam uma comunicação muito mais no meio virtual do que no meio presencial. Então, acho que faz parte também esse movimento que a gente está vivendo na atualidade, né? Da questão da questão atual da tecnologia e desses embates todos que nós temos percebido. Isso dá uma alteração na comunicação também, né? Descobrir o universo do adolescente, meus amados, é um desafio para nós. Conseguir fazer com que eles se abram, com que eles conversem conosco, com que eles adquiram confiança, né? Isso é eu acho que não é só o meu, mas também é o objetivo principal de vocês também, né? Não de maneira virtual, mas de uma maneira direta e verdadeira, viu, Isa? Tá? Então, acho que é um movimento a configuração dessa nova geração
linkando com o tipo de família que a gente tem tido hoje em dia também, né? Onde a comunicação é bem menor. Você vê, quando, eu não sei a maioria de vocês aqui no grupo, mas, por exemplo, quando eu era criança, a maioria das famílias tinha uma televisão em casa, porque era caro. Então, as pessoas, elas assistiam a televisão no mesmo ambiente, elas ficavam um pouco mais juntas no mesmo ambiente. A gente tem hoje um padrão onde as pessoas têm televisão no seu quarto, tem televisão em tudo quanto é lugar, então eles se isolam na mesma casa, né? Não estimula aquele tipo de contato que poderia favorecer, né, o treino para uma comunicação mais eficaz, mais eficiente, tá bem? Então, quer nós conversemos ou não, a gente se comunica o tempo todo, né? Como eu falei aqui. Você se comunica com os gestos que você faz enquanto você conversa, certo? Eu, por exemplo, eu não acho que é uma dificuldade porque eu gosto, mas eu sou descendente de italiano. Eu não conheço um descendente de italiano que não gesticule muito, né? Então, através dos nossos gestos, nós estamos falando. A entonação de voz, né? Quando você está calmo, você fala de um jeito. Quando você está nervoso, a sua voz fica alterada, né? A gente percebe isso também. É comunicação indireta, né? A expressão facial, raiva, medo, desespero, ansiedade, né? O rubor, o nosso corpo nos denuncia, né? Se você fica envergonhada por um elogio que te fizeram, ou alguma coisa, e você sobe aquele vermelhão, não tem como você esconder isso. É o teu corpo que está te denunciando. Da mesma forma, quando nós nos sentimos acuados, com medo, nós ficamos pálidos, né? Então, o corpo da gente, ele vai também dando esses sinais. Nós só precisamos ficar atentos ao que nós estamos vendo, né? Esse feeling que eu estou falando mais fino, né? Então, nós somos facilmente confrontados com o que eu estou dizendo e o que, sinceramente, eu estou querendo dizer, né? Às vezes uma coisa não está combinando muito com a outra. E para isso a gente precisa estar muito atento. Então, essa situação aqui, gente, ela é observável. Como eu moro em São Paulo, eu vou dar o exemplo aqui da nossa cidade, aqui na capital. Nós aqui temos o metrô, nós andamos com ônibus lotados, né? Mesmo em tempos de pandemia, está tudo cheio, né? Já voltaram muitas empresas a trabalhar. Então, o que acontece? Logo cedo, se você vai tentar tomar um metrô, eu moro na estação Bresser, que é da linha vermelha. A linha vermelha, ela sai de Itaquera, que é um bairro super populoso da Zona Leste, e vai em direção à Barra Funda, onde tem o Memorial da América Latina, tem a rodoviária. Eu fico no meio dessa linha. Uma pessoa que mora na estação Bresser tentar entrar às 7h30 da manhã no metrô, na boa, ela não consegue. Por quê? Quando ele chega na plataforma, já tem muita gente acumulada tentando entrar. Quando abre-se as portas do metrô, tem uma barreira humana, blocos, né, de pessoas, todas ali apinhadas, coladas umas nas outras e olhando para fora, porque eles não querem que a gente entre. Eles não estão falando, eu não quero que você entre aqui. Mas a gente sabe que eles não querem que entre, porque afinal de contas, eles já conseguiram se acomodar bem ou mal ali naquela lotação, e se entrar mais alguém, vai causar ali um transtorno. Mas a gente que está fora também precisa entrar. Então, ninguém está dizendo nada, mas a gente percebe que definitivamente você não é bem-vindo aqui. Entende? Então, é uma questão assim que é observável, inclusive. Pessoas que são muito espontâneas têm mais dificuldade de esconder, às vezes, um desagrado, ela já mostra no olhar, ela já mostra no rosto que aquilo não foi bom, né? E a gente, às vezes, não consegue esconder essas coisas por causa da nossa espontaneidade também. Então, isso com relação à família. Estou só conceituando para a gente entrar depois de vez no assunto, né? E com relação à família, o que a gente pode falar da família? A resposta mestre é que ela é a célula máter da sociedade. Ok, mas embora ela seja a célula máter da sociedade, a família a gente pode considerar como um sistema, algo que não tem fim, ela é um ciclo dinâmico, ela se renova sempre. A família, ela é um sistema, ela não é um organismo parado, a família não é uma mesa, né? A família não é um móvel, a família, ela é um organismo vivo, né?
ela está em constante movimento. E a família, ela é composta por pessoas diferentes e a ação de qualquer um dos seus membros afeta os outros também. Então, ela é um organismo vivo. Ano após ano, essa família está se modificando, né? Com o crescimento dos filhos, com o envelhecimento dos pais, né? É um organismo vivo. Ela é composta por pessoas diferentes, né? Podem nascer 5 filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Os 5 filhos não são a mesma pessoa, cada um é o seu próprio ser. São pessoas diferentes que Deus reuniu na mesma casa, não é? Como família, para interagirem, para produzirem, para se amarem, enfim, para conviverem juntos também, né? E ela é alimentada pela comunicação. Se a comunicação é um canal através do qual nós alimentamos as nossas relações, a família é alimentada pela comunicação, ok? E ela está, claro, em constante mudança. Nós vimos a semana passada a ideia das gerações, né? Então pense, nós temos hoje famílias onde nós temos 4 gerações diferentes morando na mesma casa. Como é, vamos por o assunto namoro, a perspectiva, né, do assunto namoro para 4 gerações diferentes. São 4 informações diferentes sobre o mesmo assunto, 4 visões diferentes sobre o mesmo assunto, que podem, inclusive, causar bastante desconforto e conflitos nessa família, né? Então, a família é tudo isso, olha que movimento, é uma engrenagem, né? Ela não para, ela está sempre se renovando. Se você olhar para a sua família, você vai ver que é assim mesmo que acontece, né? Agora, nós temos uma matriz da comunicação. Agora, querido, nós vamos fazer 4 continhas, tá bom? O que nós vamos usar para fazer essas continhas para falar sobre comunicação? Primeiro, o conteúdo. O conteúdo é assim, eu posso, na minha comunicação, eu tenho 2 conteúdos, ou eu vou dizer a verdade ou eu vou dizer a mentira, tá bom? Não tem meia verdade, não tem meia mentira, ou é verdade ou é mentira. Então, 2 conteúdos aqui. E além dos conteúdos, nós vamos ter a motivação para a minha comunicação. Então, eu posso dizer o que eu tenho para dizer com a motivação amor, ou dizer o que eu tenho para dizer com a motivação desamor, ok? Nós vamos fazer 4 contas para entender aqui um pouquinho essa matriz da comunicação. Comunicações inadequadas, ruins, vão gerar 3 situações também ruins, lógico, né? Se a comunicação é inadequada, lembra que eu falei lá atrás? Que poderia nutrir vida ou gerar morte, né? Então, eu estou lidando agora com a situação do gerar morte, um alimento que está estragado, uma comunicação estragada. Então, vamos lá. Primeira coisa, verdade com desamor. Ora, pode alguém dizer a verdade com desamor? Pode, né, Érica? Estou vendo você concordar aí. Pois é, muitas vezes, eu acho que a maioria, se uns 60% talvez, se enquadre aqui. Porque a pessoa diz a verdade, mas ela fala do jeito que vem. Não importa o jeito que vão ouvir, eu digo o que eu tenho que dizer, doa a quem doer. Já devem ter ouvido alguém falar assim. Isso é você dizer a verdade com desamor. A verdade ela tem sempre que ser dita, mas quando ela é dita com desamor, ela vai gerar agressividade. E no nosso caso, o ser humano é assim, quando ele se sente agredido, a tendência natural do ser humano é agredir também, né? Ele revida com a agressividade. Então você vê famílias, relacionamentos em que há muita briga, muita luta. Talvez possa ser porque há esse tipo de comunicação que é inadequada. Esse texto que eu separei aqui, queridos, de Mateus 20, do 10 ao 16, é aquela passagem onde Jesus nos conta a respeito dos trabalhadores da vinha, né? Que alguns foram recrutados às 6 horas da manhã, outros foram recrutados às 9 horas da manhã, outros foram recrutados ao meio-dia e ainda teve uma turma que foi trabalhar às 3 da tarde. E o dono da vinha, ele acertou o mesmo salário com todos. Quando chegou no final do dia, que eles foram receber o salário,
Os que começaram a trabalhar às 6 horas da manhã ficaram revoltadíssimos, porque os das 3 da tarde ganharam exatamente o mesmo valor. Então, eu imagino como ficou quente a conversa lá entre aqueles trabalhadores da vinha, porque aquela coisa do questionamento, por que, né, não é justo, aquela coisa toda que a gente já conhece, né? E, quer dizer, aquela agressividade gerou agressividade de acordo com o dono da vinha, né? Porque ele tinha combinado e ele pagou exatamente o que ele tinha combinado, ele tinha direito de fazer isso. Possivelmente, aqueles tipos de trabalhadores que criaram uma situação mais agressiva não fossem mais trabalhar com ele nas próximas vezes. Então, verdade com desamor pode causar agressividade. A agressividade, ela estraga relacionamento, porque normalmente a resposta para uma comunicação agressiva é uma resposta agressiva também, tá? Então, já começamos aí. Não é uma boa maneira de conversar. Aqui, o que tem um ditado popular que diz assim, que o pão amanhecido é melhor para ser comido, alguma coisa assim. Eu gosto de pãozinho quentinho, mas ele queima a nossa boca, né? Às vezes, no calor da irritação, a gente diz as coisas sem pensar. Tem o tempo certo. É bom a gente deixar, né, esse pãozinho esfriar um pouquinho para não causar dificuldade no que a gente tem que comunicar. Na verdade que eu tenho que falar, né? Mas para aquilo que não chegue com uma sensação de desamor, de agressividade, de briga, certo? Agora, no outro quadrante, está dizendo que eu também posso dizer mentiras com amor. Mentiras com amor. Vocês acham impossível que se diga mentiras com amor? Não é impossível, queridos, né? Mas geralmente, quando uma pessoa diz mentiras com amor, a sensação que fica na relação é a sensação de traição, né? Ou seja, a pessoa quer poupar alguém de contar uma coisa terrível ou de ser sincera, então ela poupa, ela mente, né? Nesse sentido, mentira com amor. E aí você causa aquela situação de que você entende da traição. Depois, lá na frente, quando a pessoa descobre alguma coisa, por exemplo, o filho está usando drogas, um exemplo, tá? O filho está usando drogas, mas a pessoa, não, eu não uso, eu não uso, eu não uso. Sempre que você questiona, as amizades estão mudando, mas não tem nada disso, mãe, não é, e tal. Então, mentira para poupar a mãe, ok? Um dia ela descobre que era tudo verdade, e aí as fichas dela vão caindo uma em cima da outra. Porque às vezes a gente também não quer ver a verdade e a gente se contenta com as mentiras que são contadas com amor, né? Que faz a gente sofrer menos, pelo menos naquele momento. Esse texto, vamos ver se consigo explicar um pouco melhor. Segundo Samuel 11:6, é aquele texto onde nós vemos o rei Davi com o seu exército na batalha, ok? E ele está lá num tempo livre, sai dos seus aposentos, vai numa varanda e ele vê a esposa do seu general Urias se banhando. Né? Ele teve tempo para ficar ali olhando aquela mulher, porque ele poderia ter desviado o olhar, feito outra coisa. Ele continuou olhando e aí vocês conhecem a história. Ele pede para trazer aquela mulher para o palácio, ele sabe de quem ela é esposa, acontece toda aquela situação que não deveria ter acontecido, essa mulher engravida, ele fica sabendo e agora ele está em apuros, né? Porque como é que eles vão explicar um filho para uma mulher que há tempos não dormia com o seu marido que estava na guerra? Né? O que poderia acontecer? Talvez fosse ela ser difamada e ser apedrejada se Davi não assumisse o filho. Mas o que ele faz? Quando Urias chega de uma das campanhas, ele faz de tudo para Urias ir para a casa dele novamente, não é? Faz de tudo para ele ir para a casa dele, para que ele possa dormir com a esposa dele, e aí ele vai ter um álibi, né? Não, essa criança é do Urias, porque ele estava aí com ela. Só que Urias não aceita. Ele não aceita isso, ele fala, como que eu posso ter o luxo de ir para minha casa e os meus soldados aqui? Ele não vai. Então, o que é que Davi faz com Urias? O seu maravilhoso, né? O seu general
estava ali para servir o rei, né? Como se ele tivesse assim, muito interessado na pessoa que era Urias, ele manda colocar esse homem na linha de frente, aonde a probabilidade de morrer era a maior de todas, e foi o que aconteceu com Urias, né? Então a traição, né? A traição que fica por trás de quando você fala mentiras com amor. Normalmente, esse é o sentimento que envolve esse tipo de comunicação. Se a agressividade já é ruim, queridos, você ter uma relação onde você entende traição é muito pior, né? É muito pior. E a terceira maneira aqui que eu coloquei veja bem, estava ruim, não estava? Agora pense, alguém pode dizer mentiras com desamor? Dá para se comunicar assim, queridos? Mentiras com desamor? Dá. Tem pessoas que têm prazer em destruir os outros. Existem pessoas assim no mundo, que têm prazer de difamar, prazer de inventar histórias, de fazer fofocas. Tem pessoas que têm prazer de mentir e causar o mal para o outro. Vocês conhecem a Jezabel, pelo menos de ouvir falar? Essa é uma mulher que nós não vamos encontrar no céu. Mas a Jezabel, ela, infelizmente, ela dá um exemplo dessa forma para nós, né? Porque essa passagem aqui de 1 Reis 21, vocês devem se lembrar que o rei Acabe, ele olhou também para um terreno de um dos seus cidadãos lá do seu reino, que era o Nabote. E ele tinha vinhas ali, era um terreno bonito, e que o Acabe queria aquele terreno para ele, né? E ele ficava investindo, querendo comprar. Só que o Nabote tinha direito de não querer vender. Ah, vamos supor, eu bato aí na porta do neto e falo, neto, eu quero comprar sua casa. Aí o neto fala, não, eu não quero vender, essa casa é herança de família, eu gosto da minha casa. Ele tem direito de não querer vender. E ele também tinha, porque era herança lá de trás, queridos, quando dividiu para as tribos de Israel, era herança da família de Nabote, né? Mas o Acabe, que devia ser um homem muito mimado, que nessas crianças que se debatem no chão quando escutam um não, ficou depressivo, não queria mais comer, ficou triste. E Jezabel, vendo seu amado ali daquele jeito, fez uma trama, né? Então ela escreveu uma carta. Vocês vão lá depois e vão ler a história. Escreveu uma carta falando mentiras a respeito de Nabote, né? Selou a carta com o anel do rei, certo? Que aquela era a assinatura de que ele estava dizendo aquilo, e aquela carta gerou o quê? Ela conseguiu falsas testemunhas, e a partir dali, Nabote foi morto. Mentira com desamor, né? Ela comunicou isso. E aí ele foi morto e o Acabe, então, ficou com as terras que ele tanto queria. Né? Então, veja, mas aí já é um extremo, né, queridos? Porque é como se você mutilasse uma relação. Aqui é quando você cria um abismo, né? A mentira com desamor. Tem famílias, queridos, que têm esses três tipos de comunicação. Tem famílias onde um parente não vê alguém da sua família há anos e não quer mais ver. Tem famílias que não sabem o que é uma palavra de perdão, não conseguem dar um passo no sentido de uma reconciliação. São famílias que usam de maneiras inadequadas para se comunicar. É claro que qualquer pessoa que nasce numa família que tem uma maneira inadequada de se comunicar vai aprender esse sistema de comunicação, né? Então, inclusive essa palestra que a gente está tendo hoje, eu gosto muito de falar sobre ela porque ela me lembra para mim também. Ela faz eu olhar para mim e ver como é que eu tenho me comunicado. Porque nem sempre nós estamos atentos, né? E nós podemos causar grandes estragos quando a gente não presta atenção na nossa parcela na comunicação. Se é uma troca, eu estou contribuindo também com parte do que está sendo dito, não é? Então, veja, comunicações inadequadas podem gerar agressividade, traição e mutilação em relacionamentos, ok? Mas nem tudo é tão ruim, porque uma das contas dá um resultado ótimo, né? E qual é a conta que fala sobre a excelência na comunicação? Obviamente,
falar a verdade com amor, né? Exatamente a maneira como Jesus nos ensina a comunicação. Verdade com amor, né? O que que gera dizer a verdade com amor? Liberdade. Olha só, o texto, vocês vão lembrar rapidamente aí da história verídica de Cristo com a mulher samaritana, ok? Certo? Então a gente sabe que havia uma série de impedimentos que poderiam gerar o seguinte: Jesus não ter relacionamento, não querer nem passar por dentro de Samaria, que era o que os judeus faziam, né? Por causa da inimizade que eles tinham com o povo de Samaria. Mas, quando nós vemos aqui a relação daquela conversa que estava programada na agenda de Jesus, mas não daquela mulher, nós percebemos que durante a conversação que eles vão tendo, ah, Jesus ele vai entrando na vida da mulher samaritana em pontos que ela assustadamente via que ele não tinha como saber, porque ela nunca tinha visto aquele homem. E ele começou a apontar coisas para ela que todos os moradores da cidade dela apontavam para ela todos os dias. Principalmente se ela fosse buscar a água no horário em que as outras mulheres iam também. Por isso ela deixava para ir buscar num horário bem ruim, onde o sol estava bem quente, né? E quando ele fala para ela que ele poderia oferecer aquela água, né, queridos, que nunca mais ela teria sede, imediatamente ela quer aquela água, lógico, né? De repente ela até pensou, nunca mais vou precisar vir aqui. Não sei o que pode ter passado na cabeça dessa mulher. Mas ele fala para ela voltar para casa e trazer o seu marido, para eles tomarem a água juntos, né? E aí ela então é confrontada, porque ela fala: puxa vida, mas eu não tenho marido, né? E Jesus tocou no ponto, né? Falaste bem, você já teve tantos e esse com quem você está não é o seu marido. Me respondam, por que é que ela não saiu revoltada com Jesus? Ele falou a verdade para ela, não falou? Mas a maneira como ele comunicou a verdade não foi para destruir a vida dela, sabe? Não foi com aquele julgamento da superioridade, embora ele fosse muito superior a ela, claro, mas ele comunicou uma verdade, mas ele comunicou com amor para resgatar aquela vida. Prova é que a gente não precisa temer, muitas vezes, ter que falar uma verdade por causa do confronto. A gente precisa saber escolher o momento certo e as palavras certas. Por isso é que o pãozinho tem que ser amanhecido. Ajuda bastante na comunicação. E por que liberdade? Porque essa mulher, vocês podem verificar no final do texto desse encontro que ela teve com Cristo, imediatamente, quando ela então entende o que Jesus está falando, ela é alcançada por ele pela graça, pelo amor que transbordava de Jesus, ela vai lá para a cidade, onde todos a perseguiam, brigavam, fustigavam, e ela vai contar para eles o que aconteceu. E chama para eles virem para fora ver quem ele era. Vocês percebem a liberdade que essa mulher ganhou? Ela não estava mais presa aos estereótipos que foram criados, porque ela estava, eu acredito que ela teve uma disposição de mudança interna a partir do que Jesus mostrou para ela. Isso fez uma grande diferença na vida daquela mulher. Alguém olhou para ela com um olhar diferente e comunicou a verdade de uma maneira diferente, não para acusar, mas para salvar, né? Isso é quando a gente fala o amor, mas fala com a verdade. E a gente precisa desenvolver esse tipo de comunicação, irmãos. Porque quando a gente tem essa liberdade, por exemplo, o neto poderia me fazer alguma coisa e eu ficar tão aborrecida com ele, né? Comunicar alguma coisa para mim, às vezes num dia que ele tivesse assim mais agitado, destemperado, e eu ficasse assim tão chateada. Agora veja, se eu não chego para o neto e conto que ele me chateou, como é que ele vai saber? Às vezes a gente espera que o outro entenda o que está acontecendo dentro da gente, mas o outro não está dentro da gente. Então não tem como ele descobrir. Nós temos que aprender a comunicar, né? Para poder ter os ajustes, para um ajudar o outro a entender a relação. Como eu falei para vocês, eu gesticulo muito, normalmente eu falo alto,
Isso aí é a característica da minha família, dos Bianchi, aqui, que eu conheço. Então, às vezes uma pessoa assim, criada numa educação muito rebuscada, que fala baixo, pode olhar para mim e falar: nossa, como essa mulher é brava, como essa mulher é enérgica, sei lá o que pode pensar de mim. Mas na verdade eu não sou. Eu sou assim naturalmente, né? E a gente às vezes casa com alguém que é diferente da gente nesse ponto. Olha quantos ajustes, né, a gente precisa fazer, porque nós somos pessoas diferentes. Aprender até nisso para a gente se comunicar bem, estar atento às coisas ao nosso redor. Queridos, isso é imprescindível, né? Estarmos atentos, principalmente com eles, né? Às vezes eles não estão comunicando nada para vocês, mas para olhar para ele. Para olhar. Principalmente quando eles não estão com a turma. Para olhar. Você começa a descobrir muitas coisas por causa dessa sensibilidade mais fina, né? Que a gente precisa pedir para Deus nos ajudar a retomar, a redescobrir, a desenvolver, né? Gera liberdade. Se eu falo uma coisa com amor para Vera Lúcia aqui, por exemplo, Vera, olha, você aquele dia me falou tal coisa, irmã, você não sabe como você me magoou, por que você falou daquele jeito comigo? Eu fiz alguma coisa para você? Eu estou falando uma verdade, né? Uma situação que aconteceu comigo com amor. A Vera, ela vai falar: nossa, Paula, eu não percebi. Sério que eu te magoei? Porque para ela não tinha situação de magoar. Mas aí eu abri meu coração para ela, ela ganha liberdade para falar comigo também. A gente tem uma troca justa, né? Fica muito mais tranquilo da gente poder conversar uma com a outra, sem essas coisas que a gente coloca no meio, essas travas que a gente acaba colocando no meio da nossa comunicação e que estraga muitas vezes o relacionamento também. Então, amor com verdade, gente, gera liberdade. É assim que nós temos que aprender a nos comunicar e ensinar esse tipo de comunicação quando nós estivermos com eles também, tá certo? Ah, quais são os obstáculos que nós temos para uma boa comunicação? Primeiro, ignorar as informações. Lembra que eu falei aqui no começo? Ah, que eu perguntei para a Valéria: Ô Valéria, você está bem? Aí a Valéria poderia ter me respondido assim, com uma carinha bem tristinha, ou desanimada, que estava bem. Se a minha intenção era ter só uma resposta, e hoje a maioria das pessoas só quer ter uma resposta, né? Porque pergunta se está bem e já vai andando, porque se você tiver que falar que não está bem, ela vai ter que parar para te ouvir. Tem isso também nos nossos dias, né? Mas se eu não ignorar a informação, eu vou perceber. Agora, se eu ignorar a informação, eu já tenho um obstáculo para a minha comunicação. Não prestei atenção no jeito que a pessoa estava. Ignorei. O filho começa a brigar, está discutindo com a mãe, e aí a mãe pergunta: filho, por que você está assim? O que está acontecendo? E ele fala: eu não tenho nada. Sai, bate a porta. Será que esse menino não tem nada? Não, mas se a mãe não está com muito tempo, não quer ter trabalho, ela pega o quê? A informação. Eu não tenho nada. Que é o que foi dito, certo? A comunicação direta. Mas que não combina com o que ele está comunicando de fato, de maneira indireta, né? Então, ignorar informações atrapalha a nossa comunicação. Quadros referenciais diferentes. Quem já casou aqui vai saber bem do que eu estou falando. Por quê? Porque eu quero crer que nenhum de vocês aqui casou com a sua própria irmã ou com o seu próprio irmão. Então, você casou com alguém que é diferente da sua criação, da sua família, certo? Quando nós nos unimos com alguém que não é da nossa própria família, nós temos um outro referencial de família, dois referenciais de família que estão se unindo, certo? E aí acontecem grandes brigas. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não entendem que são de famílias diferentes, criações diferentes, e aí se briga até mesmo, olha que coisa banal. O papel higiênico foi colocado lá na papeleira e um briga porque quer que ele corra para frente, o outro briga porque quer que ele corra para trás. Ou seja, tanto faz para que lado que ele vai correr, desde que a gente tenha papel higiênico, né? Mas são situações tão pequenas que não são resolvidas. Quando as pessoas formam um novo lar, não pode ser nem o jeito da casa de um e nem o jeito da casa do outro, porque é uma nova casa. Agora é a casa dos dois. Tem que ter a cara dos dois, né? Mas não se sentir à vontade para falar sobre essas coisas pode atrapalhar a comunicação.
né? E a pessoa não fala, ela fica desagradada, vai juntando aquelas mágoas e isso vai minando o relacionamento também, né? Então, entender que pessoas diferentes têm referenciais diferentes. Filhos reféns. Algumas vezes, queridos, alguns casais, eles permanecem ligados por causa dos filhos. Tem casais que eles não têm habilidade para se comunicar. Então, por exemplo, há uma discórdia, uma briga, uma desavença, e aí o pai e a mãe simplesmente não conversam uma semana inteira. Mas eles têm filhos em casa. Então, o pai chega do serviço e ele diz assim: menino, vai lá, pergunta para sua mãe se a janta já está pronta. Aí o menino vai até a mãe e vê com ela. Mãe, o pai está perguntando. Aí a mãe, muito chateada com o marido, dá uma resposta horrível para aquela criança. Ah, fala para ele que está lá no fogão, por exemplo, mais áspera. E a criança está ouvindo aquilo. Aí ela volta lá no pai. Ah, a mãe falou que está no fogão. E essa criança, ela fica uma refém, esse vai e vem. Pode ser que até alguém aqui do grupo um dia tenha experimentado isso na sua vida. É muito ruim. Pais que fazem isso com seus filhos e que estão ensinando a eles que não dá para conversar, que não tem diálogo. A criança aprende isso, ela tem a tendência de repetir isso na sua vida também. Ela tem essa tendência pelo aprendizado de casa. A criança, gente, ela não tem informação. A informação que ela começa a ter é a que nós passamos para ela, né? Ela pode ter uma informação estragada também, né? Abandono, sentimento de abandono, quando você fala com a pessoa e a pessoa ignora, simplesmente não responde, né? Aí já estamos quase naquele estado da mutilação, né? Onde você não consegue nem ter uma troca, né? Você não quer ter mais aproximação. Esse é o abandono, né? Um grande obstáculo na comunicação. Intolerância, inconstância, quando a gente não tolera, não vê que as pessoas elas têm as dificuldades delas, de repente ela pode errar também, né? A gente não tolera as coisas, né? Ou é muito inconstante, até no nosso emocional, isso é um obstáculo para a nossa comunicação, com qualquer pessoa também. Projeção. Isso aqui é muito interessante. A gente fala de projeção, um mecanismo de defesa que nós aprendemos nas teorias do Freud, mas ele tem um certo. A Freud não é a linha que eu sigo, mas eu entendo que essa projeção ela realmente existe. Vamos imaginar, caminhem comigo numa cena aqui. Ah, agora eu vou usar a Viviane de exemplo. A Viviane, quando ela era menina, ela queria muito ser bailarina. Não sei se vocês sabiam, né? Não sei nem se ela sabia disso, mas ela queria muito ser bailarina. Só que ela vivia numa cidade que não. Ó, ela tá falando que sim. Ela vivia numa cidade que não tinha uma escola adequada. Os pais não podiam pagar porque o curso era muito caro, era uma coisa ainda de elite, alguma coisa assim. E ela não pôde estudar para satisfazer aquele desejo que ela tinha, né, de ser uma bailarina. Passados muitos anos, a Viviane estudou bem, ela se formou bem, ela conseguiu um emprego muito bom, ela se destacou na posição dela e agora ela está numa situação em que ela tem dinheiro para poder conquistar algumas coisas que antes, quando ela era pequena, a família não podia. E aí ela tem uma filha. Olha que maravilha, nasceu uma menina da Viviane, e aí ela olha para aquela menina e diz assim: "Ai, a minha filha vai ser bailarina", né? E ela projeta aquele sonho que ela tinha na infância dela para essa filha realizar na vida dela, né? E aí o que que acontece? Viviane, desculpa a brincadeira. O que acontece é que a Viviane queria ser bailarina, mas de repente a filha dela nem gosta de dançar, né? Mas a projeção que alguns pais fazem para seus filhos atrapalha nisso, né? A família só tem advogado. Ah, esse menino vai ser advogado também. E ele não quer fazer advocacia. Ele quer ser engenheiro. E fica aquele conflito, aquela tensão na comunicação da casa, porque tem uma projeção, né? Às vezes os pais eles querem realizar os seus sonhos na vida dos filhos. Olha a violência que isso é na comunicação na família, né? Pode causar dificuldades também na comunicação. Eu já vi pessoas que fizeram uma faculdade, se formaram, pegaram o seu diploma, entregaram na mão do pai e falaram: tá aqui o seu diploma, agora eu vou fazer o que eu quero, né? Não precisava chegar num ponto desse, mas tem famílias que chegam num ponto como esse.
E dupla mensagem, ou seja, as contradições, né? Então, por exemplo, às vezes os pais eles estão ensinando, nós também, que, por exemplo, não devemos falar mentiras, vamos ser sinceros, vamos falar a verdade. Mentira não é coisa de Deus, é coisa do diabo, né? A gente não deve viver em mentira, ensinar bonitinho, né? Os versículos bíblicos, tudo. Aí a criança está em casa e alguém telefona para a mãe e aí, sua mãe tem em casa? Aí a pessoa fala, fala que eu não tô. Acabou todo o ensinamento sobre a mentira. Concordam? Caiu por terra tudo que foi ensinado sobre mentira. Porque ela está usando de uma mentira, porque não quer atender alguém ou por qualquer situação, e a criança ela fica daquele jeito. Mas como assim ela está mentindo e não é para mentir? Então, a dupla mensagem e as contradições, elas são um obstáculo terrível na nossa comunicação, né? Podem atrapalhar. Ouvinte ausente, novamente, aqui são duas situações. Pensem bem. A esposa quer conversar com o marido e ele está assistindo um jogo na final do seu time. Não dá para conversar com ele nessa hora. Não dá. Ele não vai prestar atenção em uma palavra que a esposa vai falar para ele, porque ele está ele está lá no estádio, mesmo que ele esteja em casa, na frente de uma televisão, ele não está ali, né? Então nós temos que perceber o momento em que nós vamos falar. Porque às vezes nós estamos falando, falando. Você lembra do que eu te falei? A pessoa não estava ali naquele momento, ela estava em outra situação. Então, ouvinte ausente é quando a gente não consegue, porque a atenção da pessoa está em outro lugar. Por exemplo, uma pessoa está lendo um jornal e a pessoa quer conversar ao lado. É uma dificuldade, a pessoa está ausente naquele momento, né? Ela não vai conseguir participar daquela comunicação. Esses são alguns obstáculos que podem atrapalhar a nossa comunicação. Claro que não tem só obstáculo, né, gente? Tem facilitador também, lógico, né? Então, em primeiro lugar, o que a gente aconselhou lá na nossa primeira aula, conhecer as pessoas. Busque. Paula, Sim. Oi. só tirando uma dúvida, você falou a respeito de projeção. Certo, vamos lá. Você citou a respeito, que é o mais comum, né? A projeção dos pais nos filhos, né? Uhum. Normalmente é daquilo que eles não conseguiram ser. Mas existem também projeções, por exemplo, de mães, né? Filhos, né? Que projetam na esposa a mãe que não teve. E vice-versa, esposa que projeta no esposo o pai que não teve. Isso Sim, também é algo que sim, acontece, né? sim, sim. Que acaba Acontece. realmente dando uma falta de... Ele vê não como uma esposa, ele vê como uma mãe, que ele Sim. gostaria de ter, Isso ou pode vice-versa, né? acontecer, sim. E o pior, queridos, é que essa projeção não é uma coisa assim tão consciente da gente. Não é uma coisa tão consciente. É alguma experiência que para mim não foi tão confortável, não foi tão boa, e eu desejo satisfazer aquilo de outra maneira. É uma busca, né, de conseguir realizar algo que você não entende muito bem que você está usando o outro para realizar alguma coisa sua. Você tem razão, e é a Isa que falou, né? Você tem razão, porque não é só, assim, eu estou falando na comunicação da família, mas às vezes o marido e a esposa têm dificuldade um com o outro também por causa disso, né? O que ele projeta. Ele quer que a esposa seja igual a mãe dele era, alguma coisa assim, né? Ou espera que o marido seja igual o pai era, e aí vai sempre ter uma dificuldade, porque não tinha como ele casar com a própria mãe ou ela casar com o próprio pai, né? E aí vai ter esse choque também na comunicação. Por isso é que eu comecei aqui colocando sobre conhecer as pessoas, né? O núcleo de cada pessoa, quem é essa pessoa, né? Buscar conhecer cada filho que você tem, ou cada adolescente que você tem, porque são pessoas diferentes, com raízes diferentes, com quereres diferentes, com sentimentos diferentes. Às vezes, na mesma família, passa por uma grande adversidade, a perda de um pai, por exemplo, ainda não são tão grandes,
Um reage melhor do que o outro. Por quê? Porque são pessoas diferentes. Não é porque aquele que reagiu melhor não gostava do pai. É porque a estrutura dele é mais forte para reagir numa situação do que o outro, né? Então nós temos que buscar conhecer as pessoas para poder nos relacionar bem com elas sem julgamento, né? Ah, eu sei por que que ela é assim. A gente procurar entender por que que a pessoa é daquele jeito. Isso é muito útil para nós com nossos adolescentes. Ser transparente é ser verdadeiro, ok? Procurar ser transparente. Não criar idealizações, que aí anda junto com aquilo que nós falamos agora da projeção, né? Quanto mais a gente idealiza coisas para os outros, mais facilidade, aliás, com mais facilidade, nós vamos acabar sendo decepcionados. Né? Porque eu estou idealizando para alguém alguma coisa que eu quero que ele faça, mas a vida dele é dele, não é a minha. Né? Então, é muito, muito comum a gente idealizar as coisas para as pessoas e ter decepções, porque quando eu, sabe, irmãos, quando eu parei para pensar muito nisso, eu tenho 2 filhos, né? 2 filhos homens. E chegou num ponto que eu percebia que algumas coisas eu idealizava. E eu não posso querer que os meus filhos sejam uma extensão de mim. Sabe, eles nasceram para ser outra pessoa, não nasceram para ser uma continuação da Paula. Eles vão ter algumas coisas da Paula, mas eles não vão ser a Paula. Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu quero dizer aqui, né? Mas às vezes a gente, às vezes nós que estamos aqui na sala, a gente pode estar preso a alguma coisa atrás, porque alguém idealizou alguma coisa para minha vida e eu entendi que eu tinha que fazer aquilo, sabe? E quando na verdade talvez eu pudesse não ter feito, talvez eu pudesse ter feito outra coisa. Então, não criar idealização, isso facilita a nossa comunicação e está junto com conhecer as pessoas. Não rotular as pessoas, nós já vimos como isso é danoso, né? A gente rotula as pessoas e cria um preconceito, cria uma situação de afastamento. Então, não rotular as pessoas também é um facilitador na comunicação. Dar importância ao que não foi dito. Aqui é o contraponto do ignorar as informações, né? Voltando lá para o exemplo da Valéria, eu poderia, se eu não tivesse ignorado a informação de que ela me disse que estava bem, mas mostrou que não estava, eu poderia agir de outra forma. Eu poderia dizer assim: olha, Valéria, eu estou percebendo que você não está tão bem assim como você está dizendo, mas eu vou respeitar. Você não precisa falar nada, se você quiser, ficar tranquila, mas se precisar de mim para alguma coisa, quiser trocar uma ideia, conversar, orar juntas, eu estou à sua disposição. Só isso, não precisa invadir a vida da pessoa. Mas eu mostrei para ela que eu dei importância ao que ela me falou e que eu percebi que ela não está bem. Veja a liberdade que eu dou para a Valéria poder me procurar. Ela pode ou não me procurar, mas eu me coloquei à disposição, né? Então ela percebe que tem algo diferente nessa nossa conversa. Dar o feedback, se você ficou de dar a resposta para alguém, dê essa resposta. Não fique procrastinando. Resolva. Procrastinar cria problemas sérios lá na frente. Entendem? Tem que resolver alguma coisa? A roseira, quando você planta, ela tem a raiz pequena. Problemas pequenos são fáceis de resolver, né? Mudinhas pequenas são fáceis de tirar da terra. Se você deixar essa roseira crescer, vai dar muito trabalho depois para você tirá-la da terra. Os problemas pequenos podem se tornar muito grandes, né? Então, dê o feedback, não fique com procrastinação. Isso vale para nós, para as nossas famílias e para todos os nossos relacionamentos. Haja com sensibilidade, né, o feeling. Classifique as prioridades. Às vezes a gente tem uma prioridade em casa e a gente não olha para a prioridade da nossa casa, da nossa família e olha para outras coisas que não são a prioridade, né? Um momento, às vezes, que nunca mais vai voltar. Né? Um filho que te pede para você: mãe, eu preciso falar com você uma coisa, você pode me ouvir? Ah, espera aí um pouquinho, agora eu estou fazendo almoço, tal, 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 fica para depois, e aquele depois nunca mais volta, né? Era uma prioridade, né? O almoço fica depois, come um pão com manteiga, né? Se for o caso, mas aquilo era prioridade. Então a gente precisa tomar cuidado para classificar o que é prioridade.
Comunicação face a face está em pé de igualdade com ser transparente, né? Conseguir falar com as pessoas, olhar no olho dela. Como as pessoas hoje têm dificuldade para olhar nos olhos e conversar? As pessoas mais novas, né? Têm dificuldade de fazer isso, porque é muito mais tranquilo na telinha do que pessoalmente, resolver as coisas com as pessoas, né? Tenha disposição, amados. Para você se comunicar, precisa ter muita disposição. Não é fácil se comunicar. Não é fácil interagir com pessoas. Precisa ter disposição, né? Exige-se da gente, para uma boa comunicação, ter disposição. E também saber ouvir. Presta atenção na sua anatomia. Se você tiver um espelho aí, olha para você no espelho. Quantos ouvidos Deus te deu? E quantas bocas Ele te deu? Será que não é para a gente usar mais o ouvido do que a boca? Né? Saiba ouvir, saiba ouvir. As pessoas estão precisando de pessoas que queiram ouvi-las. Estão precisando de pessoas assim, viu? Exemplos para nós não seguirmos. Vejam bem, havia um homem chamado Isaac. Isaac se casou com uma bela jovem chamada Rebeca. Depois de muitos anos de espera e de muitas orações que ele fazia, Deus concedeu a Isaac e Rebeca os primeiros gêmeos da Bíblia, Esaú e Jacó. O que nós vemos na história, nas linhas que vêm a seguir? Nós vemos uma família com ausência de diálogo, a gente não percebe diálogos nessa família, eles todos. Nós percebemos um favoritismo declarado, porque a Bíblia descreve lá, né? Que Jacó era o preferido de Rebeca e que Esaú era o preferido de Isaac. Isso faz muita diferença na criação dos filhos, né? O favoritismo. Aliás, entre os dois criou uma competição sem fim, né? Nós vemos uma família onde tinha muita mentira, enganos, desrespeito. Era uma família que tinha tudo para dar certo, irmãos. Pensem comigo, né? Eles eram abastados, eles se amavam, eles queriam ter filhos, eles temiam a Deus, eles tinham tudo para dar certo. E por que não deu? Né? Familiares que não se conheciam. Depois disso, quando Jacó sai de lá fugido, né, porque o irmão dele estava com muita raiva, Jacó foi morar com o seu tio Labão, que era o irmão da sua mãe Rebeca. Lá, quando ele chegou, ele logo se apaixonou por Rebeca, por Raquel, que era sua prima. E aí ele conversou com o tio dele, o Labão, e ele aceitou trabalhar para o tio dele por 7 anos para poder se casar com a Raquel. E esse tio dele não comunicou as verdades que teriam que ser comunicadas, não é? Vocês sabem que ele casou Lia ao invés de Raquel com Jacó, quando ele acordou que ele foi perceber o que tinha acontecido. Aí que Labão vai dizer que naquela terra o costume é que a filha mais nova nunca casava antes da mais velha, certo? E aí ele também deu a mão de Raquel para o Jacó, que aí passou a ter 2 esposas, quando na verdade ele só queria uma, porque ele só amava a Raquel, ele não amava a Lia, né? Ele nunca escondeu isso, né? E aí ele trabalhou mais 7 anos, porque, logicamente, Labão não queria perder a fonte de lucro, que era o Jacó, para a família dele. Tudo que Jacó fazia prosperava, né? Porque Deus estava com ele. O que Jacó fez? O que Labão mostra para nós? Ele não disse isso, não está escrito na Bíblia, mas o Labão, ele comunica como ele negociou com as 2 filhas. Ele usou as 2 filhas como negócio, né? Porque o sobrinho fazia com que ele prosperasse, e esse ato do pai delas, do Labão, o que gerou nas suas filhas? A mesma coisa lá de trás, competição entre as 2, porque antes disso a gente não escuta falar nada. Mas a partir daí, parece que as 2 se tornaram como que inimigas competindo. Porque uma tinha o que a outra não, uma tinha o que a outra queria, né? Raquel tinha o amor dele, mas não tinha filhos, né? Lia tinha os filhos e não tinha o amor dele, certo? Então, essa amargura entre as 2 irmãs que a gente vê ali nos relatos bíblicos, né? Então, para a gente pensar numa saúde emocional, já estamos terminando, tá? Eu nem sei nem que horas são, mas vamos lá. Para a gente terminar falando sobre a nossa saúde emocional,
lembrando lá de Romanos 12, 2, quem de vocês pode ler só Romanos 12, 2, por favor? Ah, ainda tenho tempo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Certo. Então, muito bem. Se nós estamos falando que a família é um organismo vivo, composto de pessoas diferentes, certo? Está sempre em movimento. E se você entender o que eu quero dizer, preste atenção numa coisa importante. Quando você foi gerado, Deus usou dois elementos, um do seu pai e um da sua mãe, não é? Para que pudesse formar ali um novo ser e se desenvolver, você virar um feto, um bebê e nascer a pessoa que você é. Qual a contribuição que os seus pais deram para você poder vir ao mundo? Um espermatozoide e um óvulo, certo? Que Deus criou dentro deles para que você pudesse existir. Vocês se lembram de... Vão lá para trás, tá? Antes da sua vida intrauterina, e fala para mim se você se lembra o dia em que você escolheu a casa que você queria ter nascido. Não tem esse dia, não foi você que escolheu. Da mesma maneira, será que vocês que têm irmãos, né? Ou eu que tenho irmãos, eu não me lembro de ter escolhido ter nenhum dos meus irmãos. Eles também não escolheram a ter a mim. O fato é que nós fazemos parte da mesma família. Então, a família é constituída por pessoas que Deus coloca na família. Ele monta a família como ele quer. Às vezes nós temos famílias que são mais ajustadas, outras famílias que é uma sala de aula a família, para aprendizado, de tudo quanto é tipo de coisa, também de relacionamento, né? Então, a família, esse ambiente, é uma sala de aula onde a gente tem que crescer, né? Se ela é a célula máter da sociedade e a gente aprende a viver bem em família, a gente aprende a viver bem na sociedade também. É uma derivação. Então, a partir de Romanos 12, 2, que o Neto leu, nós temos, está falando que nós temos que transformar a nossa maneira de pensar, não nos moldar ao padrão do mundo, né? Para a gente poder entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Construindo as nossas relações, para a gente ter saúde emocional nos relacionamentos, primeiro, então, a gente percebe que a gente tem que ter uma transformação no nosso modo de pensar. Tudo isso que eu propus aqui, queridos, falando sobre os dificultadores e os facilitadores na comunicação, foi buscando o quê? Que a gente pare para pensar. Que a gente pare para pensar e aí mexa um pouco dentro da gente para a gente poder transformar talvez algum pensamento nosso que pode estar sendo um obstáculo e não um facilitador na nossa comunicação, se a gente quer construir boas relações. Essa transformação por si só, ela vai me fazer entender, dentro das relações que eu tenho, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É assim que a palavra fala. O fato de eu ter essa transformação no meu pensamento vai gerar em mim um reconhecimento não só das coisas às vezes ruins e chatas que tem nos relacionamentos, mas eu também tenho que ter olhar de gratidão pelo que tem de bom no relacionamento. Que às vezes fica meio perdido no meio das confusões, né? Que a gente passa. E gera em mim também essa disposição para poder agir. Veja bem, nós estamos aqui na sala de aula agora, só eu e vocês alunos. Nós não estamos com as suas famílias presentes, né? Nós estamos com as pessoas com quem você pode ter algum conflito presente, mas o que eu quero dizer é o seguinte: independente dessas pessoas estarem aqui, é a partir de você que começa a mudança. Nós não devemos esperar que a mudança comece no outro, ela tem que começar em nós, né? Se Deus está falando isso para mim, eu tenho que usar isso a meu favor e a favor dos meus relacionamentos, né? Então, reconhecer as pessoas que estão ao meu redor, que isso gere gratidão e me dê disposição para fazer a diferença. Uma ação de uma pessoa começa a mudar a ação dos outros. Acreditem nisso porque é verdade, certo?
E isso leva ao amor positivo, que é o que faz a gente ter relacionamento emocional saudável em qualquer uma das esferas da nossa vida, não só na nossa família. Para encerrar a nossa conversa, né? Eu peguei o texto de João 3,16, onde Jesus fala ali para Nicodemos, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Então, esse texto, ele tem uma importância singular na palavra de Deus, né? O amor é o que está bem implícito nesse versículo, e ele mostra que o amor é o que deve motivar também a nossa boa comunicação, quer seja na família ou não. O amor é o que deve motivar a nossa boa comunicação. O amor é fruto de conhecimento, porque Deus, se vocês voltarem lá no dilúvio, após o dilúvio, quando as águas começam a baixar e a arca fica presa no Monte Ararat, depois eles saem, Deus faz um acordo conosco através de Noé. Ele coloca no céu o quê? Um arco-íris, lembram-se disso? E ele fala porque ele coloca, porque agora eu conheço a estrutura do homem. Por isso, nunca mais eu vou, né, acabar com a vida através de um dilúvio. Colocou o arco-íris para ele se lembrar e para nós também. É um pacto que Deus fez com a humanidade. Mas veja, Deus precisou conhecer o homem, a estrutura do homem, porque o homem tinha se tornado alguém que não era o alguém que ele criou. O pecado deformou a criação de Deus. Então Deus ele teve o trabalho de se preocupar em conhecer a estrutura do homem. E ele escolheu, gente. Ele escolheu e investiu pessoalmente na reaproximação dessa pessoa consigo. Claro, né, enviando Jesus, né, que fez essa ponte entre nós e Deus. Tirou a barreira da inimizade e colocou uma ponte aproximando. Então, Deus, ele se envolveu para conhecer quem era essa pessoa agora, depois da queda, e ele escolheu amar, apesar de, olha, gente, quantas vezes a gente fica tão bravo com as pessoas, né? O amor, ele é um verbo que ele denota muito mais uma ação do que um sentimento. Apesar de tudo, ele escolheu você, né? E eu sei quem eu sou, eu sei, Deus sabe também, né? Apesar de mim, ele me escolheu, né? E ele investiu na minha vida, se entregou, o fruto do amor. E isso inclui tudo, queridos, inclui maridos, inclui esposas, inclui filhos, inclui todos os relacionamentos que são difíceis, né? Eu não estou dizendo que aqui é um passe de mágica, mas tem que começar por alguém. E a mudança do pensamento tem que ser conosco que estamos refletindo sobre esse assunto, né? O caminho ideal para a gente construir relacionamentos sadios, a imagem de Cristo, é basear no mesmo amor que Deus teve conosco. Falar a verdade e a motivação tem que ser o amor. Aí nós conseguimos chegar na excelência da comunicação. Conseguimos liberdade, né? E ultrapassamos as barreiras que muitas vezes nos cercam por causa de uma má comunicação. Certo? Então, eu vou tirar aqui da tela. Muito bem, tirei. Ô, Paula, Oi, querida.